Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo episódio do Next Gen. O jogador que iremos abordar é o jogador internacional pela Bielorrússia, o Trofim Melnichenko, um jogador que chegou ao Futebol Clube do Porto há precisamente um ano e não há altura melhor para conseguirmos avaliar qual tem sido o progresso do jogador, qual tem sido a evolução do jogador, se foi uma boa compra ou uma boa aposta pela parte do scouting. E a minha resposta é sim, porque o jogador apenas tem 19 anos. Joga avançado centro, mas apresenta uma boa polivalência tática, ou seja, consegue jogar como extremo esquerdo, como extremo direito. Na própria Bielorrússia, agora num dos últimos jogos, chegou a jogar como ala direito, numa defesa a 5, a defender a 5 pelo lado direito. Um jogador que apresenta características bastante modernas para no que toca ao jogo, ou seja, apresenta muita mobilidade, é um avançado móvel, tem muita facilidade em aparecer nos ombros da defesa, tanto na esquerda como na direita, e aqui percebe-se o porquê dele conseguir também jogar a extremo, um ponta de lança que é um avançado móvel e que tem facilidade em abrir nos ombros da defesa. É normal que também se habitue a jogar a extremo. O jogador em si também consegue vir jogar de costas para a baliza e vir de apoio e alternar isso com movimentos de ruptura, ou seja, olhando para o jogador, é sem dúvida um ponta de lança moderno que apresenta todas as características e tem a intensidade certa, a velocidade certa, a explosão certa em termos físicos, apresenta características também muito potentes, apresenta uma potência de remate, uma potência quando muda de direção, quando muda de drible, é muito difícil de pará-lo. Os defesas na segunda liga recorrem muitas vezes à falta para conseguir pará-lo, ou têm mesmo que amarrá-lo, porque ele, quando se vira para a baliza adversária e consegue sair no drible, é realmente muito eficaz como jogador. E olhando para o Porto, uma compra de 380 mil euros ao Dinamo de Minsk, um miúdo de 18 anos, tem agora 19, tem toda a margem de progressão, toda a capacidade de atingir a equipa A, sem dúvida alguma, porque para além destes aspectos todos positivos que falámos, é um jogador que sem bola é muito agressivo, é muito intenso, também consegue comandar a pressão ofensiva da equipa e consegue ser um exemplo no momento sem bola, o que isto me leva a achar que ele está sem dúvida um passo mais próximo de chegar à equipa A. E olhando para os avançados da equipa B, acho que na minha opinião é o que tem mais capacidade para tal, apesar de apenas ter sido utilizado em 47% dos jogos a titular pelo Brandão. Acho que é um avançado que, olhando a facilidade no drible, o primeiro toque, a técnica, só tem que melhorar, a meu ver, a compostura, a frieza, principalmente nos momentos de finalização, e melhorar aqui e ali a compreensão do jogo. Mas eu acho que este jogador vai ganhar muito se subir para a equipa A, porque treinar com os jogadores da equipa A, jogar com os jogadores da elite, treinar com os jogadores da elite, a própria experiência na Liga Portuguesa, nas taças, vai fazê-lo crescer ainda mais rápido, na minha opinião, porque um jogador que tem esta explosão, esta aceleração, esta velocidade, esta técnica, consegue, a maneira como ele consegue pedalar em frente aos adversários, um pouco ao estilo do Cristiano Ronaldo, quando era mais jovem, apanhava-se à frente dos adversários, dava 2, 3 pedaladas e depois escolhia um dos lados e saía. O Melnichenko também faz isso muito bem e, a meu ver, apresenta todas as características possíveis para conseguir chegar a patamares muito bons. Se tivéssemos que falar em margem de progressão, eu daria de 1 a 5 estrelas, 4 estrelas a 4 estrelas e meia, e estamos a falar de um jogador que custou 380 mil euros aos cofres do Futebol Clube do Porto, portanto foi uma excelente aquisição, um jogador que ainda poderá crescer muito e vai sem dúvida melhorar muito em muitos aspectos. O próprio timing de salto na finalização ou a precisão do cabeceamento é algo que também precisa de ser trabalhada pelo jogador, mas as capacidades físicas que ele apresenta permite-lhe que com o tempo ele vá cada vez mais conseguindo limar esses detalhes técnicos do jogo. E o Trofim Melnichenko, pode-se dizer das duas formas, caso tenham essa dúvida também, é sem dúvida um jogador e um atleta a ter em conta. E vocês vão acompanhar já de seguida na análise em vídeo, por exemplo, o selecionador da Bielorrússia a metê-lo a jogar a ala direito e ele a defender uma linha de 5, quer dizer que um avançado centro que joga a extremo, que na seleção joga a ala direito a defender a 5, quer dizer que é um rapaz muito competente, é um rapaz que para a idade já apresenta muita maturidade, já apresenta muita noção de jogo, juntando ao perfil atlético e ao perfil físico que ele tem, à técnica e à irreverência. Estamos a falar aqui de um jogador que tem todas as capacidades para atingir grandes patamares,
Contudo, e como vocês sabem, eu não trabalho no Porto, eu não conheço muitas pessoas ou quase ninguém que trabalhe no Porto, então é difícil de eu de saber se ele é um rapaz trabalhador, se é um rapaz humilde, se é um rapaz que leva uma rotina boa para jogador de futebol. Se assim for, estamos a falar de um jogador, na minha opinião, de grande evolução, de grande margem de potencial, e é isso que estamos aqui a analisar neste vídeo, pessoal. Não se esqueçam de deixar o subscribe no canal, de comentarem, de deixarem o hype. O mês passado tivemos um vídeo em top 60 em Portugal. Pessoal, muito obrigado a todos que se dão ao trabalho de dar o hype. Comentem também o vídeo e partilhem com os vossos amigos. Quem estiver naquelas páginas dos blogs do Futebol Clube do Porto, também partilhem por lá, porque ajuda-me imenso sempre que o meu trabalho chega a pessoas novas e a pessoas que gostam de tática e gostam do Futebol Clube do Porto. Para mim é sempre melhor, e quanto mais publicidade eu puder ter da vossa parte, mais vocês me ajudam, e de uma forma gratuita, ok? Não é preciso me ajudarem só no Patreon ou só na Twitch ou a dar uma donation. Não, às vezes a fazer publicidade aos vídeos, ou a partilhar o canal, ou a falar a um amigo, já me estão a ajudar imenso, maltinho, ok? Antes de mais, deixar-vos dizer que amanhã sai um grande vídeo que vai ser o jogo da taça, a antevisão ao jogo da taça do Porto Benfica, portanto fiquem ligados ao canal, maltinha. Estamos a ter conteúdo quase diário para vocês, portanto espero que estejam a gostar, e vamos passar então à análise em vídeo. Portanto, pessoal, sejam bem-vindos à análise em vídeo. O que eu vos queria dizer é que os jogos que nós vamos analisar são de ordem cronológica, ou seja, este jogo contra o Sporting B foi anteontem ou ontem, ou seja, os jogos são de ordem cronológica. O último, penúltimo, antepenúltimo, vamos analisar cerca de 8 jogos, se não estou em erro. Portanto, vai dar para ver vários pormenores do jogador, coisas boas, coisas más. Como vocês sabem, as minhas análises em vídeo não são highlights, ou seja, não aparecem só as coisas boas do jogador. Eu faço questão de destacar as coisas piores do jogador quando vejo nas minhas análises, e portanto vamos continuar então aqui a análise em vídeo para vocês terem uma ideia e uma visão mais detalhada sobre o Next Gen Trofim Melnichenko. Portanto, o que conseguimos ver aqui foi o jogador a utilizar o peito para dar o primeiro toque e uma recepção orientada na bola, tal como fez aqui. Dominou do peito, virou-se logo para a baliza adversária, ou seja, ele consegue utilizar diferentes partes do corpo para receber a bola. Aqui este pormenor com a parte de fora do pé direito, o seu pé preferencial, conseguiu tirar o felicíssimo da jogada. E depois, a partir daí, do remate fora da área muito potente. É um jogador muito potente que demonstra muita técnica, muita irreverência, muita capacidade física, muita explosão. Portanto, temos aqui um diamante em bruto na nossa formação, que por acaso foi fruto do trabalho do scouting o ano passado, mas ainda fomos contratar um jogador bastante barato, bastante jovem. Portanto, acredito que se este jogador tiver a aposta necessária e tiver tempo de jogo necessário, será com certeza uma grande compra por parte dos scoutings. Reparemos aqui aquilo que eu vos estava a dizer na introdução: tem esta capacidade de fazer as pedaladas, os step overs, como nós dizemos em inglês, e a partir daí consegue tirar os adversários da frente por causa disto, e desta velocidade, e desta técnica, e desta agilidade. Ou seja, é um jogador que tem 1,84 m e é bastante forte fisicamente, mas é muito ágil, tem muita velocidade. Faz lembrar, claro que não tem o mesmo golo que tinha o Hulk e a mesma técnica de remate que tinha o Hulk, mas em termos de explosão e de capacidade física e de mudar, de imprimir velocidade no jogo, eu vejo com muitas parecências com o Hulk, sinceramente. O cruzamento que tirou ali contra o Sporting foi também de enorme qualidade, como vocês conseguiram ver aqui nesta tentativa de cabeceamento por parte do Melnichenko. Notamos que ele tem capacidade física para disputar as bolas aéreas, não tem ainda a técnica e o timing de salto apropriado para fazê-lo, e isto com certeza que irá ganhar com o tempo. Estamos a falar de um jogador que tem apenas 19 anos e já apresenta estas características positivas todas. Reparem aqui a jogada de costas para a baliza, utilizou o calcanhar para servir o movimento de ruptura do colega, ou seja, ele já tinha feito um scan ao campo de jogo para conseguir perceber que o Domingos Andrade estava a fazer um movimento de ruptura aqui neste caso, e tentou servir o colega, na minha opinião sofrendo ali algum contacto, não sei se é necessário para falta ou não, mas sofreu ali algum contacto. Reparem aqui na capacidade que ele também tem de usar os dois pés, utiliza o pé esquerdo para fazer um passe ou para fazer um cruzamento. Não é um jogador que seja morto no pé fraco, ou seja,
Se a bola tiver que... Reparem aqui, olha, ele driblou com o pé esquerdo, mudou a direção com o pé esquerdo, portanto é um jogador que não é ambidestro, mas tem um pé fraco bastante trabalhado, nota-se que já vem trabalhado a formação. A única coisa que eu sinto que o jogador tem que melhorar é mesmo na capacidade de finalização, no momento de frieza, no momento de compostura, de decisão do jogo, ele tem que melhorar. Agora reparem a qualidade que este jogador tem, reparem na técnica de remate em vôlei, que é para mim as técnicas de remate mais difícil, porque a bola vai no ar e tu tens que pegar no timing certo na bola e não é nada fácil. E ele aqui, reparem bem este remate, faz lembrar o remate do Van Basten e a bola bate no ferro, ou seja, se esta bola tivesse entrado e, por exemplo, aquele remate contra o Sporting, provavelmente já tínhamos meia Europa a falar deste jogador. A verdade é que as bolas não entraram, mas os lances estavam lá. Aqui neste caso ele conseguiu driblar o adversário, saiu da pressão, depois decidiu mal. Eu vou explicar porque é que ele decidiu mal, qual foi o detalhe que ele fez mal aqui nesta jogada. Ele abriu muito o corpo e ao abrir muito o corpo denunciou o passe atrasado e aqui neste caso das duas uma, ou ele fazia esta denunciação do passe e depois acabava por servir o médio, ou então ao fazer esse passe tinha que meter muito mais intensidade na bola para a bola conseguir chegar ao jogador do Futebol Clube do Porto. E a verdade é que ele não fez nenhuma coisa nem outra e acabou por denunciar a jogada, o que foi fácil para o adversário de conseguir ler a trajetória da bola. Aqui neste lance conseguimos ver a capacidade que ele tem de baixar da linha ofensiva para se associar com os colegas. Se vocês me disserem assim, ele faz isso já de forma perfeita, não, mas nota-se intenção nos movimentos ao querer baixar para se associar. Ainda lhe falta que havia perceber o jogo, que havia um pouco mais de técnica de passe. Porque reparem aqui, ele dominou a bola, tentou segurar a bola e depois acabou por perder a bola para o Penafiel numa zona proibitiva. Quando ele vem nestes movimentos de costas para a baliza, ele nunca pode perder a bola. Tem que ser um símbolo de segurança para a equipa e a equipa, sabendo que vai meter a bola no Melnichenko na frente quando vem se associar, a equipa tem que sentir confiança em conforto e saber que o Melnichenko não vai perder a bola. Se o avançado bielorrusso ainda está nesse ponto, eu acho que não, mas vai poder chegar a esse ponto muito facilmente. Porquê? Porque tem os recursos técnicos para isso e tem os recursos físicos para isso. O que nós conseguimos ver aqui é que no mesmo jogo vocês viram o movimento de associação do Melnichenko, passado 2-3 minutos já estamos a ver o movimento de ruptura também do Melnichenko. O que é que isto nos quer dizer? Que isto é um avançado perfeitamente moderno, que apresenta todas as características necessárias que os treinadores hoje em dia querem, porque hoje em dia ter o avançado estilo árvore na frente, já muitos treinadores não querem, só querem como uma abordagem estratégica se caso o jogo não estiver a correr bem, porque um avançado móvel traz muito mais coisas ao jogo, abre muito mais espaços e hoje, cada vez mais hoje em dia, os treinadores conseguem fechar cada vez mais os metros quadrados dos campos e fica muito difícil de encontrar espaços, principalmente contra equipas que querem defender o resultado, querem defender o jogo, e estes avançados móveis têm capacidade de jogar entre linhas, capacidade de abrir na esquerda, abrir na direita, ir em associação, pedir um movimento de ruptura, é tudo um treinador precisa. Porquê? Porque os adversários agora sabem que estão a lidar contra um avançado imprevisível que tanto vai pedir a bola nas costas como vai fazer um movimento de apoio e é muito mais difícil de vocês conseguirem segurar, sendo centrais, um avançado deste género do que um avançado que faz sempre as mesmas características ou que tem sempre as mesmas características no jogo. Reparemos aqui, ele vai servir de apoio, abre na linha no Caramó e depois vai pedir na ruptura na frente. O Caramó acabou por não o servir com qualidade, mas notou-se intenção na sua ação e reparemos aqui, ele abre na esquerda, abre no ombro da direita da defesa adversária. Porquê? Porque assim consegue puxar para o seu pé preferencial, pé direito, e tentar armar o remate, coisa que ele não conseguiu fazer com sucesso, mas a ideia está lá. Outra das coisas que eu destaco deste jogador é a qualidade do primeiro toque, ele domina muitas vezes bem a bola e isto faz com que ele consiga estar no controle das jogadas muitas das vezes. Reparem aqui neste pormenor delicioso que ele tentou fazer um cabrito por cima do adversário, levantando a bola com a parte de fora do pé direito. Isto demonstra que ele é muito habilidoso, que ele é muito artista com a bola, ou seja, que é um jogador, para além de ser agressivo sem bola, para além de ser intenso, ter explosão e aceleração, é um jogador que trata muito bem a bola e é muito requintado nas suas armas. Aqui ele foi escolhido para bater o penalti, teve azar e o guarda-redes, o penalti também não foi muito bem batido, mas o guarda-redes conseguiu ler a trajetória da bola. Aqui vamos ver um bocadinho do seu trabalho sem bola, o quão agressivo é que ele consegue ser e o quão é que ele consegue condicionar os adversários.
Vejamos aqui, ele é um avançado que trabalha, ou seja, não é preguiçoso. Se tiver que cair assim em cima do guarda-redes, ele vai cair. E depois esta versatilidade tática que lhe permite jogar à esquerda, jogar à direita, jogar a ponta de lança e agora na seleção até à ala direito, leva-me a achar que é um jogador muito completo e para 19 anos é difícil de pedir muito mais que isto, ok? Só se estivéssemos a falar de um gênio como o Rodrigo Moura, por exemplo, e mesmo génios como o Vitinha com 19 anos ainda não estavam no ponto rebuçado que estão hoje em dia, portanto, nós podemos estar aqui a falar de um jovem avançado que daqui a 2, 3, 4 anos vai estar num patamar incrível. Reparem aqui na velocidade e na capacidade que ele tem de mudar a velocidade do jogo e na capacidade de ir num para um ofensivo, quase que enganando, puxando para a direita, puxando para a esquerda, deixando o adversário na dúvida e depois ganhando à frente o adversário só consegue parar, reparem como, amarrando, porque a pujança física que ele tem, um para um, a técnica, a criatividade, dão-lhe estas armas todas para ser um adversário muito difícil de parar. E depois outra coisa aqui, reparem, neste frame aqui, nós conseguimos ver que ele está constantemente atento a momentos da perda da posse de bola dos adversários para poder reagir e para poder trazer impacto ao jogo a qualquer momento. Muito lutador, como conseguiram ver aqui, quase que acabaram por recuperar a bola o Caicedo e o Melnichenko com pressões individuais. Depois aqui neste momento, reparem a qualidade que ele tem, isto para mim é de uma qualidade quase como a do R9, faltou-lhe só mesmo meter a bola lá dentro, porque reparem, ele deitou primeiro o central, deitou o guarda-redes, deitou o central outra vez e depois acabou por o central do Portimonense tirou-lhe o pão da boca, porque ele fez ali tudo perfeito e eu acho que este jogador, tendo aquele bocadinho de confiança, tendo o treinador dando-lhe, ou seja, titularidades seguidas, mostrando-lhe que ele é bom, que ele vai ter um futuro incrível, que ele se trabalhar vai ser um craque do futebol, eu acho que nós estamos aqui na presença de um excelente jogador de futebol e se ele tiver de facto um treinador que encare com ele, que o consiga puxar ainda para outros patamares, porque ele apresenta tudo, certo? Nós estamos a ver o jogador, ele apresenta as características necessárias todas. Aqui neste jogo é o tal jogo que eu vos digo que ele jogou na Bielorrússia como um ala direito, fazendo parte da linha de 5 a defender e com muitas mais tarefas. É jovem e já é titular pelos séniores, nota-se que ele joga com muita mais responsabilidade, com muito mais maturidade, tenta não ter decisões que não. Eu acho que é no próximo jogo que nós vamos ver ele a jogar à ala direita, agora não tenho bem a certeza. Outra das coisas aqui que ficou visível é a capacidade que o jogador tem de fazer passes e depois de não ficar parado no próprio sítio. Outra das coisas que se vê muito é que o Melnichenko faz muito contra-movimentos e isto hoje em dia é obrigatório para tu ludibriares a pressão adversária. E reparem, ele vai fazer o passe interior, depois ele vai fingir que vai arrancar de uma forma vertical para a sua incursão e muda a direção para dentro. Reparem, ele ao fazer aqui este movimento, enganou completamente o 21 e já estava ali disponível para receber a bola. Outro exemplo parecido, porque reparem, ele fez o contra-movimento que ia perpendicular ao passe e depois acabou por fazer uma diagonal, o que se demonstrou disponível para a jogada. A jogada ainda vai acabar no Melnichenko, que com a sua técnica teve a capacidade de enganar o defesa da Grécia, passou pelo defesa da Grécia e depois ainda conseguiu armar um remate bastante perigoso. Ou seja, sim, foi neste jogo. Reparem aqui, ele está a defender como um ala direito numa linha de 5 que eu acho que vão ser aproveitadas no futebol moderno e ele vai chegar, sem dúvida nenhuma, às primeiras divisões ao mais alto nível. Reparem aqui, capacidade de choque, capacidade de ficar com a bola e depois não definiu muito bem no passe. Acho que essa definição, seja no momento de soltar, no momento, às vezes na finalização, é algo que ele pode melhorar, mas que apresenta de facto muitas coisas positivas. Reparem na velocidade que ele consegue imprimir no jogo, 20 e 25 segundos de jogo, a capacidade que o jogador tinha na linha de ferir logo a defesa do Marítimo com uma bola nas costas, com um passe do médio interior do Futebol Clube do Porto. Aqui já veio no movimento da associação, outro frame nós conseguimos ver ele a vir buscar mais em baixo e já virado para a baliza adversária, e eu aqui é onde ele é mais perigoso, ok? Eu sinto que o Melnichenko beneficia mais se estiver virado para a baliza dos adversários do que de costas, e aqui ele consegue servir com mais qualidade, a meu ver. Grande bola do Alarcón que serviu na perfeição o Melnichenko e depois foi aproveitado pelo ressalto do Caramó, certo?
Agora é um jogador que eu, na minha opinião, devia de ser titular em detrimento, por exemplo, do Caramó. Não faz sentido nenhum o Caramó andar a ter jogos a titular e o Melnichenko não andar a ter jogos a titular quando o Melnichenko tem 19 anos e tem um futuro todo pela frente e o Caramó estamos a tentar recuperar a forma física de um jogador que de alguma forma não estava com forma física com 27 anos no futebol profissional. Isso não é culpa do Futebol Clube do Porto. Agora este jogador, na minha opinião, merecia ter mais minutos do que o Caramó, por exemplo. E é um jogador que, com estas características, precisa de jogar todos os jogos. Nós precisamos de potenciar estes jogadores na B para pô-los na A, certo? Porquê é que nós não podemos pôr este avançado como terceiro avançado do Porto? Certo? Se nós andássemos a metê-lo com regularidade na B, provavelmente os golaços que ele tinha quase marcado contra o Sporting já tinha marcado mais e nós íamos olhar para ele com outros olhos e provavelmente até todos os adeptos iam pedir este jogador na A. Aqui é o único momento que eu fico meio que, pronto, chateado com o jogador, entre aspas, porque eu sinto que ele tem tanto potencial, consegue criar tanto impacto, que se ele melhorar neste momento de compostura, no momento de frieza, no momento de matar os jogos em frente ao guarda-redes, estamos a falar aqui de uma das melhores compras do Porto dos últimos tempos, porque foi um jogador que veio para o Porto do Dinamo Minsk por 380 mil euros. Espero que tenham gostado deste vídeo, maltinha. Deixem o subscribe no canal, deixem o seu comentário acerca do jogador. Não se esqueçam de deixar também o like e de meter hype no telemóvel, é muito importante para mim, maltinha. Espero que tenham gostado, um grande abraço e fui! Até o próximo vídeo, amanhã estamos de volta!